Olá, muito boa tarde para você. A vazante dos rios diminuiu a oferta de gasolina aqui em Manaus. Por conta do nível baixo dos rios do sul do Amazonas, as balsas que trazem o combustível estão encalhando e a falta já é sentida em alguns postos da capital. Muitos postos de Manaus estão assim, com as bombas vazias. Às vezes a gente chega por aí nos postos de gasolina para abastecimento aí, geralmente não tem a gasolina aí. Neste posto, na zona oeste da cidade, gasolina só aditivada. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, isso é resultado da baixa oferta do produto causada pela vazante. E como grande parte do combustível comercializado no Amazonas vem de outros estados, a oferta está cada vez mais escassa. Semana passada, as distribuidoras elas estão racionando a gasolina devido ao rio estar baixo, tá? E a navegação está ruim de ser feita e assim mesmo a navegação está sendo feita apenas com a metade, às vezes um terço da carga que uma balsa comporta no transporte. Apesar de o combustível que está em falta seja a gasolina, o problema aqui é outro. A refinaria de Manaus, ela abastece muito pouco a demanda nossa. A maioria da gasolina vem de fora, vem de Campos, vem de Paulínia, vem do sul do país. Mas o problema hoje não é a gasolina, é o álcool. De acordo com uma resolução do governo federal por meio da Agência Nacional de Petróleo, toda gasolina comercializada no Brasil precisa ter cerca de 20% de álcool anidro em sua composição. E ainda de acordo com o vice-presidente do sindicato, falta planejamento das distribuidoras. As distribuidoras elas deveriam prever esse problema e deveriam ter realmente estoque suficiente para evitar isso. Enquanto isso, a preocupação da população é com relação ao preço do combustível. Isso aí a gente sente no bolso, né? Por mais que pouco que pareça, mas cada litro, né? Cada centavo vai fazer um grande consumo, vai fazer uma diferença no final do mês, né? O encontro esta manhã na sede da Secretaria Estadual de Assistência Social em Manaus discutiu um novo desafio para as autoridades: o combate à exploração sexual de meninas indígenas em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. A denúncia estourou no início deste mês. De acordo com autoridades de São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros de Manaus, meninas indígenas entre 10 e 16 anos de idade são alvo de uma rede formada por comerciantes e funcionários públicos. Eles aliciam e exploram sexualmente as vítimas. As denúncias são gravíssimas, envolvem indígenas, crianças. Nós estamos aqui para juntar forças, unir as forças no sentido de verificar esses crimes que estão acontecendo lá em São Gabriel. A maioria das meninas é de origem pobre e saiu das aldeias rumo à cidade em busca de estudo e melhores condições de vida. Moradores da cidade dizem que o crime é praticado há muito tempo, mas a situação ficou pior nos últimos 2 anos, porque os bandidos nunca foram incomodados e confiam na impunidade. Nesta manhã, representantes das polícias civil e federal e órgãos públicos se reuniram na Secretaria Estadual de Assistência Social, em Manaus, para traçar a ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em São Gabriel da Cachoeira. A ideia é ir até o município para investigar e punir os culpados. Nós iremos mandar o nosso sistema de inteligência, o nosso setor de inteligência, onde, juntamente com outros órgãos locais e outros órgãos federais que se encontram lá, iremos promover investigações no sentido de efetivar, inclusive, prisões. Estão com medo de denunciar, então, medo por quê? A gente quer saber o que está acontecendo realmente, né? Então, a partir daí, a gente vai ver qual é o melhor tipo de estratégia que nós vamos poder traçar. É muito grave a situação. A forte chuva que voltou a atingir a capital esta manhã causou estragos em alguns pontos da cidade. Segundo os bombeiros, foram registradas 31 ocorrências. De acordo com o Cipan, os ventos atingiram 77 km por hora em alguns pontos da cidade. Segundo os bombeiros, 26 ocorrências foram a respeito de árvores que caíram. Na rua Luiz Antoni, esta árvore caiu em cima de uma casa. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou lento no local. Também foram registrados 2 acidentes de trânsito, ambos envolvendo ônibus e caminhões. Este, na Avenida Torquato Tapajós, aconteceu no início do temporal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus capotou na pista molhada e, em seguida, foi atingido pelo caminhão. 2 pessoas ficaram presas dentro do ônibus, mas já foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto. A chuva também deixou algumas ruas alagadas e dificultou o trânsito.
E o temporal desta manhã voltou a deixar pelo menos 60% da cidade sem energia. Segundo a Amazonas Energia, as interrupções foram provocadas por árvores e placas que teriam caído sobre a rede. Ainda segundo a concessionária, os trabalhos para resolver essa falta de energia continuam, pois algumas áreas de Manaus ainda continuam sem luz. E a chuva deve dar uma trégua nesta terça-feira, pelo menos aqui na capital. Vamos conferir os detalhes da previsão no mapa. O tempo fica encoberto nesta terça-feira em Lábrea e também a previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Amundá, o sol aparece entre nuvens e a mínima será de 25 e a máxima chega aos 35 graus. Mesma previsão para a capital, que terá temperaturas variando entre 27 e 34 graus nesta terça-feira. No próximo bloco do Band Cidade, a greve dos bancos continua. E com o fim do mês se aproximando, quem tem contas a pagar deve ficar atento, pois as contas vencidas não serão perdoadas. E veja também a programação da Semana de Atenção ao Idoso, que começou hoje aqui na capital.